Por quê? Por que alguém iria até o fim do mundo? Por que se colocar num monte de madeira flutuante, cruzar os oceanos em direção a terras frias, distantes de tudo e todos, passando por fome e tempestades? Por que fazer isso? Bom, eu não sei qual resposta você deve ter pensado agora, mas com certeza não deve ter sido a resposta que Pedro Sarmiento te daria. O explorador espanhol, além de puro senso de aventura e curiosidade pessoal, tinha um motivo claro e prático para ir até as terras e mares do Estreito de Magalhães. Sarmiento e seus homens foram até os confins de seu mundo, obviamente com o objetivo de parar piratas ingleses de passar e encher o saco dos espanhóis no Chile e no Peru. É dessa dualidade entre uma viagem brutal até o fim do mundo e objetivos invisíveis, que eram a proteção de um império contra seus inimigos, que marcam o que há de mais fascinante nessa história. Mas muito além disso, as viagens de Pedro Sarmiento nos permitem mergulhar de cabeça naquele período, nos possibilitando entender as motivações e pensamentos que levaram aquelas pessoas a ir até os confins de seu mundo conhecido, vendo seu fascínio pelo desconhecido, em contraposição à sua visão de mundo limitada. Se inscreva logo no canal e venha embarcar nas grandes desventuras das viagens de Pedro Sarmiento. Nascido em Pontevedra, na costa da Galícia, Pedro Sarmiento de Gamboa teria sua vida voltada para a carreira marítima desde muito cedo. Se diz que ele entrou no serviço do exército espanhol aos 18 anos, lutando em guerras pelo continente pelos anos de 1550 e 1555, para enfim cruzar o Atlântico, aparentemente passando 2 anos no México e Guatemala, até finalmente chegar ao Peru em 1557. Sarmiento não era apenas um homem de armas, no entanto, ele também tinha aparentemente uma grande sede por saber, passando 7 anos no Peru devotado a estudar e escrever um extenso livro sobre a história dos Incas, o que acabaria o levando diretamente na mira da Inquisição Espanhola, resultando em 2 condenações, a primeira por posse da receita de uma tinta mágica e a segunda por posse de 2 anéis mágicos. Ele só foi solto nas 2 instâncias por conta do seu excelente trabalho como militar e explorador, ajudando os governadores do Peru não só contra rebeliões, como o caso da rebelião Inca de Tupac Amaru, mas também em viagens exploratórias, como foi a descoberta espanhola das Ilhas Salomão. Mas a sua grande missão e o foco desse vídeo surgiu quando em fevereiro de 1579, ninguém mais ninguém menos que Sir Francis Drake, grande corsário inglês, fazia um maior barraco nas águas do Pacífico, aterrorizando os espanhóis no Chile e no Peru, seguindo seu rumo para o Panamá e afins. Na época, capitão da marinha, Pedro Sarmiento foi mandado para correr atrás de Drake, mas sem muito sucesso. O governador do Peru, então puto e com medo de novas incursões inglesas, elaborou um plano mirabolante. Ele enviaria uma expedição de exploração ao Estreito de Magalhães com o propósito de melhor reconhecer o local para que futuramente fossem fundadas fortificações que pudessem barrar quaisquer estrangeiros indesejados. Por sua excelência e serviços prestados à coroa, é justamente Pedro Sarmiento quem é nomeado como capitão superior de os 2 navios que seriam mandados para realizar essa nova façanha. Com uma longa e detalhada lista de ordens e procedimentos, como tomar posse publicamente de todas as terras que a expedição parasse, ou caso encontrassem indígenas que aprendessem sobre seus costumes e modos de vida, e se necessário sequestrassem alguns como intérpretes, sim, tá escrito isso mesmo. Em resumo, as ordens para o Sarmiento eram de reconhecer as terras e povos do estreito e de pronto retomar a Espanha para relatar seus feitos. No total, 108 homens iam nos 2 barcos, a Nuestra Senhora de Esperança, cujo relato foi esquecido de chamar de Capitana, por ser o navio do Capitão Mor, Sarmiento, e a Almiranta, o barco do almirante da expedição. Feitos preparativos, já em fins de outubro, então, os navios partem do Peru rumo ao sul, penetrando o oceano adentro, já que as correntes pela costa são contrárias. Passados algo como 15 dias em mar, sempre acertando suas latitudes para ver onde eles estavam, já descendo muito mais de onde estava a colônia chilena, Sarmiento e seus homens finalmente se aproximam da terra e chegam no local totalmente desconhecido por eles. Terça-feira, 17 de novembro de 1579. A expedição de Sarmiento chega à boca de um grande canal, fixando sua latitude com uma leitura em torno de 49 graus. Eles nomeiam Golfo de la Santíssima Trindade e buscam ancorar umas ilhotas mais adentro para examinar este canal, já que Sarmiento supunha que seria uma rota possível para o estreito. Ele e alguns homens decidem sair numa embarcação menor que eles levavam para encontrar um porto mais bem protegido para a almiranta e capitana, já que o vento de onde eles estavam era tanto e o mar tão revolto que as âncoras dos navios se partiram e quase
fudendo totalmente a expedição, porque os caras ficaram à deriva e iam bater nas pedras, mas por sorte eles conseguiram se salvar, com o Sarmiento tendo encontrado um lugar menos insalubre, o qual nomeiam Puerto Nuestra Señora del Rosario. Lá, enquanto descansavam, Sarmiento faz as ditas cerimônias de posse e conquista, tirando a sua espada e exclamando em voz alta e na presença de todos: "São todos testemunhas de como, em nome da Sacra Católica Real Majestade do Rei Dom Felipe, Nosso Senhor de Castelas e suas dependências, e em nome de todos os seus herdeiros e sucessores, eu tomo possessão desta terra para sempre." Feito esse blá blá blá, Sarmiento cortou algumas árvores e ervas com sua espada e moveu algumas pedras, tudo para dizer que magicamente tomou então a posse daquelas terras. Depois de fazer essa merda toda, Sarmiento decide, para o bem da expedição, que era melhor deixar os dois grandes barcos principais em reparos e descansando em Puerto Rosario, enquanto ele e alguns homens iriam explorar mais adiante em busca de um novo porto mais bem defendido e melhor posicionado para o seu objetivo final, o Estreito. Adentrando o canal de La Trindade, reconhecendo e nomeando diferentes pontos como o Cabo Candelária, eles dão de cara com outro grande canal, passando por uma pequena ilha que, por originalidade, nomeiam Isla de Medio, decidindo adentrar este novo curso d'água que hoje conhecemos como o Canal Concepción. Nele, eles passam pelo que chamam de Punta del Brazo Ancho, ou Ponta do Braço Largo devido ao formato da terra, chegando logo após essa formação uma nova bifurcação no canal, que julgam dar ao mar aberto. É ao lado dessa entrada que eles encontram um bom porto para levar os navios principais, que chamam de Puerto Bermejo de la Concepción de Nuestra Señora. Cansados de tanta exploração, no entanto, com poucos suprimentos, os homens decidem se recompor ali, para então retornarem a Puerto Rosario em busca das embarcações principais. É aqui nesse momento de pequena pausa e reflexão que algumas ressalvas interessantes são feitas pelo cronista Juan de Esquivel. Interessantes para que a gente possa entrar na mente daqueles caras diante daquelas novas terras e daquela situação. Toda essa terra, até o momento que podemos julgar, é áspera, montanhosa, próxima ao mar e penhascos descobertos e às vezes com limos e arbustos. Nós reconhecemos algumas árvores como aquelas da Espanha, ciprestes, sabinas, acebos, todas árvores bem verdes e molhadas. Ele continua detalhando a vegetação local e então passa a falar da fauna, falando sobre a imensidão de peixes ali encontrados, pássaros marinhos dali e dá atenção especial a uns patos estranhos. A um tipo de patos cinza e preto, sem penas e que não podem voar, mas eles correm a pé. Na água eles não podem decolar, senão por seus pés, usando suas asas como remos. Eles então vão pela água com grande velocidade e deixam uma trilha como aquela de um barco a remo. Sua velocidade é tão grande que um bom barco à vela com um bom vento não consegue os ultrapassar. Encontrar um pinguim pela primeira vez é realmente algo bastante marcante. Imagina aqueles caras que nem sabiam que porra que era um pinguim. Mas o cronista vai muito além em suas reflexões. E levando em conta que naquele momento eles já estavam racionando comida faz dias, com os suprimentos diminutos, ele transcende, afirmando: "Aqui nós percebemos quão pouco valor têm as riquezas que não consistem de comida quando um está com fome e o quão elas são inúteis. Nós refletimos o quão mais sábios eram os antigos, que consideravam riquezas consistentes de rebanhos dóceis e campos cultivados." É dessa transcendência e total estado de insalubridade que eles decidem retornar a Puerto Rosario. A volta foi muito bem recebida, ao mesmo tempo que criava tensões. O almirante, junto de alguns homens de cargo do navio da Almiranta, estavam sustentando rumores que Sarmiento e companhia tinham se perdido e que era melhor voltar ao Chile. A chegada do Capitão Mó silenciou os cornos envolvidos, mas essa malandragem deles só iria continuar pelo resto da viagem. Os navios maiores em mãos e retornando a Porto Bermejo, a expedição fica por ali por coisa de 2 meses, com Sarmiento explorando arduamente os arredores, utilizando o bote menor, sempre na busca de caminhos seguros em direção ao estreito. De primeira mão, eles adentram mais o canal Concepción, encontrando uma grande baía e nomeando diferentes pontos à distância, como Cabo Santiago e Cabo Santa Lúcia. No caminho, encontrando pela primeira vez com nativos que podemos apenas supor serem da cultura cauêsca. A exploração é pesada, com os espanhóis passando por muitas dificuldades na forma de tempestades, ventos fortes, falta de alimento e muito mais. Em diferentes momentos da busca por uma rota pro estreito, eles até acabam em becos sem saída, o que irritava pra caralho os caras. Veja, por exemplo, a passagem que Esquivel escreve quando eles estavam adentrando o canal de San Blas. Íamos alegres, acreditando que havíamos achado abrigo por onde poderíamos sair ao mar outra vez sem perigo. E por isso nos deixamos ir, e uma grande rajada de vento que veio e arrebentou.
cortou o mastro, deixando em pedaços. E metido no barco outra vez, seguimos a remo canal adentro. E quando acreditamos que saíamos ao mar, nos vimos embainhados. Isso causou muita irritação, pois o vento estava contrário à vela, e o remo contra o mar e vento era dificultosíssimo, e por ali parecia impossível por forças humanas. Explorando amplamente a região, Sarmiento decide por fim retornar a Porto Bermejo para decidir como proceder. Mas, com meses ali parados naquele fim de mundo, a situação entre os membros da expedição estava chegando no limite. Aqueles mesmos cornos mansos que tinham feito os rumores no Porto Rosário, em especial o almirante, haviam aparentemente, na ausência do capitão, deixado a galera encher o bucho, sem muita preocupação. Se supõe que o plano do almirante era forçar uma falta de suprimentos para que a expedição em si fosse forçada a ir até o Chile, e podemos já adicionar que é bem razoável acreditar que o cara já estava de saco cheio de passar frio no meio do nada, e pretendia simplesmente abandonar a missão. Mas Sarmiento conseguiu colocar alguns panos quentes naquele momento, e apaziguar a situação, para que eles pudessem discutir qual que seria a rota a se tornar ao estreito, que para ele era o mais importante naquele momento. Após muita reflexão, Sarmiento optou pelo mar aberto. Pensando na ausência de portos bons entre os canais e das dificuldades adicionais desses ambientes, como os rochedos e ventos fortes, além dos possíveis desertores. Eles então saem de Porto Bermejo na quinta-feira, 21 de janeiro de 1580, descendo o canal Concepción, planejando ir em direção ao Cabo Santa Lúcia. Mas logo que eles passam o Cabo Santiago, em cercanias da ilha que haviam nomeado Roca Partida, uma terrível tempestade chega neles. Como foi no final da tarde, o vento começou a soprar oeste, noroeste e noroeste, com tanta fúria metido ao mar que era temeroso de se ver, que não conseguíamos nos manter firmes, esperando todo momento o nosso último. Com procedimentos de emergência utilizando luzes, a almiranta seguia a capitã no limite, de forma que no breu da noite, em meio ao terrível tormenta, ela só foi vista dando meia volta, enquanto Sarmiento e o resto da tripulação rezavam por suas vidas seguindo em frente. É dito que a tempestade durou o dia seguinte inteiro, apenas cessando no sábado 23 de janeiro. Nesse breve momento de paz, é onde Sarmiento e companhia se encontram num lugar mais familiar, aparentemente numa grande ilha já descrita por Magalhães, a entrada para o caminho do estreito. Normalmente ancorando numa baía próxima à ponta dessa ilha, é dito que eles repousam por 8 dias, de tão fodidos que os caras estavam. Por esse fato e nenhuma outra tempestade os ter atingido ali, eles nomeiam o lugar Baía da Misericórdia. Mas os dias parados não foram somente para o descanso, já que as ordens admitidas por Sarmiento era de que, caso os navios se separassem, deveria se esperar um mínimo de 15 dias até se discutir como seguir adiante. Em todo este tempo que estivemos nesta Baía da Misericórdia, a almiranta nunca veio. Todo o trabalho e problemas que passamos e que foi descrito, e muito mais que não foi mencionado, foi sofrido não muito por nós mesmos, mas para fins de esperar a almiranta, em acordo com as ordens que Pedro Sarmiento havia dado ao almirante. A opinião geral, no entanto, era que o almirante Villalobos e companhia teriam dado meia volta e fugido para o Chile, visto os comentários anteriores, e que eles ali deveriam seguir viagem sem se preocupar com a almiranta. Eles decidem terminar a espera mais à frente, então, um porto mais seguro descoberto por Sarmiento em suas pequenas explorações ali naquele período, mas aqui já vemos uma problemática em desenvolvimento. Enquanto Sarmiento energeticamente afirmava com toda certeza que estavam no caminho do estreito, os demais não tinham essa convicção, mas era bastante duvidosos e incrédulos, e estavam todos desconfiados. E se alguns concordavam com Sarmiento quando ele encorajava que este era o estreito que buscavam, era apenas em sua presença. Mas depois cada um falava o que seu coração administrava. E sobre isso não convinha rigor, senão tolerância pelos pobres companheiros. Ambos soldados e marinheiros haviam passado por muita dificuldade e sofrimento. Baseado no relato, é possível assumir que esse porto que eles iriam parar um pouco mais à frente é atualmente um lugar chamado Bahia Félix, e lá eles se deparam com nativos que, podemos presumir novamente, serem Cauêxcar. Esse encontro seria importante, já que na troca de presentes os nativos apresentam aos europeus algo surpreendente para eles: umas tiras de linho francês de Anjou, além de panos holandeses. Os espanhóis imediatamente supunham que estes indígenas haviam tido contato prévio com os europeus, com o cronista Esquivel afirmando que, por meios mágicos de interpretação, aparentemente os indígenas disseram, sem sombra de dúvidas, que ao menos 2 barcos haviam vindo ao sudeste, com pessoas barbadas como eles, e armadas e vestidas como eles. Os espanhóis se convenceram por essas evidências que os indígenas deveriam estar falando de Francis Drake, mas pela narrativa do próprio Drake é difícil dizer a veracidade dessa suposição.
Os espanhóis decidem então sequestrar alguns indígenas para interrogá-los, claro, os tratando com muito amor, sim, tá escrito isso. E eles voltam a discutir como proceder em sua viagem, já que o tempo limite para o almirante já estava para acabar. Acontece que a tripulação ainda acabada e as notícias dadas pelos indígenas acerca da passagem de europeus por ali, com os dias contando, a atmosfera do navio era pesada. Neste porto, Pedro Sarmiento estava mais perturbado de espírito que em todos os seus trabalhos passados, porque ele viu toda a sua gente cansada e exausta, tantas mazelas que todos estavam desconfiados acerca do descobrimento do estreito. Em conversas internas, eles dizem que Pedro Sarmiento estava os levando para se afogar, e que ele não sabia onde eles estavam e que era melhor retornar ao Chile para reparos, mas ninguém se atreveu a falar nada para Pedro Sarmiento, embora ele sabia muito bem o que estava acontecendo e procurava por alguma remediação. A situação finalmente chegou a um impasse, com os dois pilotos principais, Antón Pablos e Hernando Alonso, chamando Sarmiento para uma conversa franca em seu gabinete. Fizemos mais do que qualquer descobridor do mundo em chegar até aqui. A Almiranta não irá voltar. Estamos sozinhos. Se algum perigo nos tomasse, não haverá nenhum remédio senão a morte, onde ninguém saberá o que se tornou de nós. Não temos âncoras, nem cordas, nem cabos, e o tempo tão ruim como experimentamos que será impossível seguir em frente, sem esperar a nossa destruição a qualquer momento. Devemos voltar ao Chile, então reportar para o vice-rei, disse Antón Pablos, aparentemente em nome de todos os preocupados ali. A ideia de voltar para o Chile, voltar para alguma noção de civilização espanhola, era bastante atraente, visto a situação insalubre que eles encontravam, embora os tripulantes não soubessem do verdadeiro caos que a colônia chilena passava naquele momento. Ademais, Sarmiento sabia que o que foi dito por Antón Pablos tinha lógica e verdade, mas a sua determinação era imóvel, respondendo que, embora fizemos muito em chegar até aqui, tudo será por nada caso retornemos. Estou surpreso que vocês, sendo homens de tamanha determinação e valentia, irão falhar quando são mais precisos. Devemos considerar os favores que Deus nos mostrou e ter esperança que Ele não irá nos abandonar agora. Ele irá nos mostrar ainda mais. Quando Esquivel afirma que Sarmiento não desejava que ninguém mais falasse sobre o assunto, porém Hernando Alonso pressiona. Eu vejo o que Antón Pablos disse está correto. E insistir em seguir adiante seria tentar contra Deus. Sarmiento não gostou nada disso, mas sabendo que seus homens falavam com o coração, porém mantendo-se convicto de sua decisão, responde Hernando afirmando que eu não quero nem pretendo tentar a Deus, senão confio em sua misericórdia, enquanto nós fazemos a nossa parte e tudo que seja possível com as nossas forças. O que você dizia é desconfiar. Eu não tratarei mais desses assuntos e punirei quem o fizer. E com isso não tenho mais nada a dizer, exceto que devemos navegar. No dia seguinte, eles partem de La Candelária, estreito adentro. A viagem segue seu rumo pelo caminho até o estreito, passando por diferentes lugares de interesse, como no arquipélago hoje chamado de Ilhas Charles, onde Esquivel nos conta que vimos fumaça na outra costa, e os nativos que tomamos conosco começaram a chorar. Até onde conseguimos entender, eles choravam porque tinham medo que as pessoas que faziam a fumaça iriam matá-los. Eles nos indicaram que eram grandes homens, que lutavam muito e que tinham flechas. Aqui é difícil dizer se esses nativos aí que eles estão falando da fumaça eram Kaueshkar ou Selknam, por conta do fator beligerante daquelas pessoas. Eu digo isso porque até onde os meus conhecimentos chegam, seriam os Selknam aqueles mais guerreiros em comparação com os Kaueshkar. Entretanto, o range geográfico aqui descrito nos faz admitir que aqueles seriam também Kaueshkar, como os sequestrados por Sarmiento. Mas de todo modo, Esquivel nos conta que houve uma tentativa de contato com esses indígenas, mas com ambos os lados armados e desconfiados, eles decidiram só seguir viagem. Passados alguns quilômetros, eles contornam o ponto mais ao sul da América, diretamente ligado à Terra, hoje conhecido como Cabo Froward, passando e nomeando diferentes locais, até que se deparam com mais alguns nativos da costa. Decidindo aportar na boca de um rio e com os nativos ali sendo bem mais amigáveis, eles permanecem ali para um breve descanso, averiguando a boa localização daquele porto com um rio nomeado San Juan, enquanto o porto hoje sendo conhecido como Porto da Fome, nome dado na verdade por Thomas Cavendish mais tarde, que lá pro final a gente vai entender o porquê desse nome.
Aqui são feitas de novo aquelas cerimônias de posse e blá blá blá, e então a exploração segue em frente. Eles passam por diferentes pontos, averiguando uma grande baía em Tierra del Fuego, que, em homenagem aos nativos dali que logo encontrariam ao aportar, ela é nomeada Baía da Gente Grande, devido à grande estatura dos indígenas em comparação com os europeus. Muito provavelmente Selknam, um encontro inicial é amigável, mas, pela política de sequestro dos espanhóis, logo vira uma batalha, com flechas trocadas pelos nativos. Pelos comentários de Esquivel, os espanhóis até aquele momento imaginavam que aquelas terras eram ideais para a fundação de futuras colônias, mal sabendo eles das dificuldades que estariam por vir. Mas, de qualquer forma, a exploração continua, com o navio finalmente chegando na porção mais estreitada do estreito. Com muito medo, eles passam, chegando ao outro lado tão aliviados que, ao encontrarem um local seguro para brevemente aportar, eles nomeiam o Punto de la Consolación. De lá, eles conseguem ver o ponto continental da boca do estreito, o Cabo Vírgenes, o que os dá ímpeto para sair ao mar novamente, seguindo viagem em direção à Espanha. A viagem de volta para a Espanha também seria marcada por alguns eventos interessantes, a começar que eles estavam indo pelo completo meio do mar, desconhecendo sua longitude, seguindo pela latitude apenas. A ideia inicial era navegar em direção ao arquipélago dos Abrolhos, na Bahia, porém, devido à distância, eles acabam parando na ilha de Ascensão, brevemente se ressuprindo de alimento. De lá, eles vão em direção à costa africana da Guiné, onde acabam se encontrando brevemente com piratas franceses, antes de aportar nas ilhas do Cabo Verde. De lá, após comprar um segundo navio, que é mandado de volta ao Peru, os remanescentes vão em direção aos Açores, onde finalmente se dirigem à Espanha. Sarmiento narra então tudo para o rei Filipe II, que após uma breve encheção de saco, arruma para que uma nova grande expedição fosse mandada para colonizar o estreito. Sarmiento, juntamente de um Diogo Flores, são dados comando da nova expedição, contando com 4.000 pessoas, segundo Diogo Barros Arana, mas acontece que esse Diego Flores era aparentemente um corno manso da pior espécie, e juntando com a personalidade difícil de Sarmiento, já dá pra vislumbrar a merda que tava por vir. A expedição já começava tudo errada, com Diego Flores contrariando o conselho de Sarmiento acerca de quando deveriam sair, pegando uma tempestade ao mar e tendo que parar no Cabo Verde para reparos. Novamente, por conta da época, eles tiveram que se deter no Rio de Janeiro em março de 1582, por pelo menos alguns bons meses, deteriorando o estado dos barcos com muitas deserções. Por conta da União Ibérica e das ligações que o governador do Rio, Salvador Correia de Sá, tinha com a Espanha, a expedição foi auxiliada na medida do possível, saindo finalmente em direção ao estreito. Acontece que no meio do caminho eles têm que dar meia volta por conta de uns navios danificados, atacando na costa de Santa Catarina, e lá mesmo já havendo algumas discussões tremendas entre os chefes, com decisões questionáveis por parte de Diego a abandonar algumas naves. Eles finalmente vão ao estreito em janeiro de 1583, mas por conta da correnteza e ventos fortes contrários, somada à cornidão de Diogo Flores, que desesperadamente queria só voltar para o Brasil, a esquadra retornou ao Rio de Janeiro, com Flores pouco tempo depois deixando a expedição. Sarmiento, ao próprio custo e com leve auxílio de Correia de Sá, consegue reunir 5 navios com um punhado de colonos para dirigir-se até o estreito. Eles adentram com dificuldade, passando o Cabo Vírgenes e a parte mais estreita entre Punta Delgada e Punta Barranca, muito provavelmente atracando na Baía Santiago em fevereiro de 1574. Desembarcando os colonos e fazendo os rituais de posse e demarcando construções, ele funda a cidade de Nombre de Jesus. Entretanto, as dificuldades do local estavam na cara. O piloto Antón Pablos, o mesmo que tinha feito a grande travessia com Sarmiento, vendo já a insalubridade daquela situação, resolveu tirar o seu da reta, junto de alguns outros, fazendo com que 3 navios retornassem à Espanha. Um dos navios se fudeu, restando apenas um para toda a expedição. Além disso, o assentamento em Nascimento foi atacado por indígenas, sendo este primeiro ataque o mais severo dos que viriam no futuro. Mas aparentemente otimista mesmo em relação a isso, Sarmiento reúne 100 homens para fundar mais uma outra colônia adentro do estreito, indo a pé com a companhia do último navio. Depois de uma série de dificuldades, com falta de alimento e ataques indígenas, Sarmiento e seus homens chegam àquele rio San Juan, onde decidem fundar a cidade de Rei Dom Felipe, em homenagem ao rei, com preparativos para um forte e dando o que tinha no navio quanto a munições e provisões. Sarmiento deixa os homens lá para voltar a Nombre de Jesus, entretanto ele não consegue atacar lá por uma tempestade, e ele acaba vendo-se forçado a voltar para o Rio de Janeiro.
A partir daqui, a história das colônias fundadas por Sarmiento é só tragédia. Chegando ao Brasil praticamente falido, aceitando trabalhos menores pelas costas de Pernambuco e da Bahia, Sarmiento consegue os fundos com o auxílio novamente de Correia de Sá para mandar um navio com suprimentos para as colônias do Estreito. Um navio que, para a tristeza dos colonos, nunca chegaria por motivos desconhecidos. Sem nada, Sarmiento acha melhor voltar à Espanha e relatar ao rei sobre os ocorridos para então conseguir ajuda, mas no caminho ele é capturado por ingleses, sendo levado para Plymouth como prisioneiro de guerra. Ele acaba se safando por conseguir fazer amizade com Sir Walter Raleigh, importante conselheiro da rainha Elizabeth, com quem inclusive ela chamou Sarmiento para ter uma conversa para vir de conhecer o grande explorador, blá blá blá. Mas novamente a má sorte de Sarmiento era tão grande que ele foi capturado por franceses em sua tentativa de voltar à Espanha, e no final tendo seu resgate pago pela coroa. Acontece que nesse tempo todo, nenhum navio havia passado pelo estreito. As 300 pessoas deixadas em nome de Jesus estavam em petição de miséria, sem o que comer, já que seus víveres acabaram e o pouco que se trouxe para cultivo não deu frutos. Fora isso, a pesca era difícil para eles, não acostumados às condições do extremo sul, com os indígenas Aonikenk e Selknam. A insalubridade ficou tamanha que houve uma tentativa de fuga pelo mar, com os colonos construindo 2 jangadas meeiras, mas após uma bater nas pedras, eles decidiram apenas seguir viagem para a colônia de Rei Dom Felipe para ver o que dá pra fazer ali, né? Mas o estado das coisas lá em Rei Dom Felipe não era tão diferente. Com os residentes agora deixados ali por Sarmiento todos reunidos, o que foi decidido foi mandar de volta uma porção dos colonos para onde seria Nome de Jesus, mas aconselhando que não fossem exatamente onde originalmente era Nome de Jesus, e sim que eles fossem até a boca do estreito, no Cabo Vírgenes ou nas cercanias, à espera de qualquer navio. Por essas travessias todas, estado de insalubridade máxima, já dá para vislumbrar que a maioria dos colonos morreu pelas mais diversas causas, seja fome, frio ou ataques indígenas. Seria apenas em 1587, passados 3 anos desde a partida de Sarmiento, que Thomas Cavendish, pirata inglês, passaria por ali, encontrando na boca do estreito apenas 15 pessoas. Cavendish decide estender a mão para os pobres coitados, que mesmo receosos, alguns optam por aceitar. Cavendish segue sua viagem, passando por Rei Dom Felipe, que neste caso decide não ajudar. Mas, pelo estado dos colonos que ele viu, os caras estavam tudo fodidos, sem comida, sem porra nenhuma, ele nomeia aquele ponto Port of Famine, como disse anteriormente no vídeo, Porto da Fome. Nós sabemos com tantos detalhes essa história da travessia dos colonos, das mortes e da fome, porque dentre os sobreviventes levados por Cavendish, um Tomé Hernandes, anos mais tarde, contaria seu relato como colono sobrevivente, mas depois da sua partida muito pouco se sabe de fato. A única notícia que temos é do último sobrevivente, que teria sido resgatado pelo pirata Andrew Merrick em 1590, com o que restou da colônia desde a partida de Tomé, presumidamente todos mortos. Sarmiento no final só volta a Espanha em 1589, tentando cegamente apelar ao rei para ajudar os colonos deixados à própria morte, mas já desinteressado pelo projeto, Filipe II apenas o ignorou, o pondo em comando de uma frota de defesa das Índias em 1591, com a morte do próprio Sarmiento num combate marinho em 1592. E é aqui que essa grande odisseia chega ao fim, com a morte de praticamente todos os colonos e a morte de seu capitão, Pedro Sarmiento. Uma história que pra mim é bastante interessante, servindo como janela para aquele tempo, com os comentários e reflexões dos escrivãos como Esquivel, as discussões e argumentos de Antão Pablos e Hernando Alonso, do senso de aventura do próprio Pedro Sarmiento, e dos absurdos ocorridos nas viagens e na fundação das colônias do estreito, é que a gente vê um grande épico humano nos contando de tudo que nos faz de nós mesmos. Essa é uma história de pessoas guiadas por forças imperiais invisíveis, mas também guiadas por motivações pessoais, de ego, aventura e fascínio. E por esses motivos, eu espero que tenha sido interessante para vocês também. No mais, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e compartilhe se gostaram do vídeo, e para não perder nenhum outro vídeo desse tipo também. Mas é isso aí. Tchau, tchau!